Convido você a abrir em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 18. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Só até isso, você pode se assentar. Irmãos, nós temos acompanhado essa série de aulas a respeito de como um discipulador cristão ele deve conduzir pessoas a Cristo e também a fortalecerem essas pessoas na caminhada, consolidarem essas pessoas na fé em Cristo. Ao mesmo tempo em que nós também temos aprendido nessa postura de como você compartilhar a palavra, como você ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Aqui, nesses dois versículos, nós vemos que Paulo ele havia acabado de reconhecer publicamente, ali por meio da carta que ele estava escrevendo, que ele reconhecia que aqueles irmãos eram verdadeiros cristãos, porque aqueles irmãos haviam permanecido perseverantes na fé, apesar das perseguições. Não sei se os irmãos lembram das últimas aulas, nós tratamos sobre a perseguição da igreja, a história da perseguição, dentro dessa temática. E aí, ele, após isso, após esse reconhecimento, nesses dois versículos, eu consigo identificar aqui que Paulo, ele expressa o seu lamento por estar fisicamente distante dos irmãos, porém não do coração. Estou longe fisicamente, mas não do coração. Esse tempo que nós vivemos hoje, dessa crise sanitária no mundo, nós temos observado que muitas pessoas deixaram de estar juntas presencialmente, fisicamente, mas elas não deixaram de se amar. No coração manteve-se o carinho, o respeito, a consideração e o amor. E aí, irmãos, nós vemos que Paulo mantinha-se conectado em amor com esses irmãos, enquanto ele mesmo mantinha a sua conexão com o Senhor. Então, nesses versículos aqui, nós vemos que Paulo, apesar de fisicamente distante, ele estava conectado em amor com esses irmãos, esses versículos revelam, mas também enquanto ele mesmo estava em conexão com o Senhor. Por exemplo, o versículo 19, o versículo seguinte, onde nós lemos, Paulo ele continua dizendo o seguinte: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ele está falando, olha, a minha glória, por acaso, não é que eu apresente, em outras palavras, a minha glória não é que eu apresente a vocês ao Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Não é que eu possa apresentar vocês como fruto do meu trabalho na vinda do Senhor. E é muito interessante quando ele fala sobre isso aqui, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Por quê? Paulo não era qualquer pessoa que lidava com a vinda do Senhor Jesus. Se os irmãos acompanharem comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, o que ele fala a respeito da vinda do Senhor? Especificamente aqui, claro que ele falou em vários outros textos, mas aqui ele fala algo muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício
e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o destaque que eu quero dar. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava perto de morrer, já sabia que seria morto, que seria oferecido como libação, seria decapitado, então o seu sangue escorreria como uma oferta, a exemplo de uma oferta de libação. Então ele sabia disso e ele fala o epitáfio dele, e aí ele fala, olha, desde agora, então já sei que eu vou alcançar no Senhor. Mas aí ele pontua algo interessante, não somente a mim, a coroa da justiça, não somente a mim, mas também a todos os que amem a sua vinda. Não só eu, mas qualquer outra pessoa que ame a vinda do Senhor. O que ele está dizendo? Eu amo a vinda do Senhor. Alguém que ama a vinda do Senhor, ama ao seu Senhor? Sim ou não, igreja? Alguém que ama a vinda do seu Senhor está em conexão com o seu Senhor? Sim. Então, o que ele estava dizendo ali, voltando para 1 Tessalonicenses capítulo 2, o que Paulo estava dizendo? Olha, eu amo vocês, e por eu amar vocês, eu estou muito pesaroso de não estar presencialmente com meus irmãos. Mas enquanto eu estou privado fisicamente de estar com vocês, o meu coração arde por vocês. Mas eu faço isso porque eu sei que eu quero apresentar vocês como fruto do meu trabalho diante do Senhor Jesus quando Ele retornar. Por quê? Porque eu amo a vinda do Senhor e eu amo ao Senhor Jesus. Então, Paulo era aquele que estava conectado em amor com aqueles irmãos, enquanto ele mantinha a sua própria conexão com o Senhor Jesus. Isso é um exemplo para mim e para você. Algo interessante que eu vi agora pela manhã, o pastor Alan compartilhando no grupo de pastores, um texto forte a respeito do cuidado que o servo de Deus deve ter a ele, em outras palavras, se manter na caminhada enquanto ele conduzia outros a também perseverarem na caminhada. Com outras palavras, né? O texto ali foi bem extraído de um livro bem contundente do autor. E é exatamente isso. Enquanto nós servimos ao Senhor, servindo aos irmãos e amando os perdidos, compartilhando o Evangelho, nós precisamos manter o nosso contato com o Salvador. Lembra daquela canção? Guarda o contato? Né? Guarda o contato. Nós precisamos guardar o contato com o nosso Salvador. Só que aí, irmãos, se você pensar nisso de estar conectado, ligado, e dentro desse contexto aqui, o que Paulo fez? Ele estava privado fisicamente, mas ele deixou de instruir os irmãos? Não. Por que meio que ele fez isso? Por meio da própria carta. Ele estava privado fisicamente, não do coração. Ele deixou de instruir os irmãos, de exortar, de ensinar? Não. Ele usou carta para isso. E pensando em você estar em conexão com o Senhor, com os irmãos, e em carta, eu me lembro que nos dias atuais, pouco usamos carta. Eu, particularmente, a última carta que eu me lembro de ter enviado foi quando eu cometi a burrada de terminar meu noivado com Rosana. Eu te mandei uma carta, não foi? Eu mandei a carta para ela, e foi a última vez que eu me lembro de ter mandado uma carta, em 2004. Nunca mais mandei uma carta, por exemplo. Não sei você, talvez você mande. Pouco se usa. Hoje em dia você tem o e-mail, você tem os aplicativos de mensagem e por aí vai. E aí, querido, dentro desse entendimento, eu me lembrei de como os evangélicos estão conectados à internet nos dias de hoje
inclusive para instruírem os irmãos. Inclusive para instruírem os irmãos. Eu quero ler aqui uma notícia do jornal Estado de Minas, de 7 de fevereiro de 2020. Guarda essa data, é importante. 7 de fevereiro de 2020. Ela é anterior a algo que começou logo em seguida. Diz assim a manchete: a nova cara dos evangélicos no Brasil, conectados à internet, influentes nas redes sociais e formadores de opinião. Abre aspas. O número de evangélicos no Brasil cresce a cada ano, dados que são confirmados a cada censo. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, o Brasil tinha mais de 42 milhões de evangélicos. E entre 2002 e 2012, o número cresceu 61,4% no país. Ao mesmo tempo, mais da metade da população brasileira ganhou acesso à internet, tornando os chamados influenciadores cristãos bastante conhecidos. E, na verdade, na última década, talvez você não tivesse tanto acesso à internet, ou talvez até nenhum acesso à internet antes de 2010, e a partir de 2010 você passou a acessar, pelo celular principalmente, começou a ter banda larga dentro da sua casa para acessar a internet. Houve essa mudança de fato. O perfil do evangélico médio, isso aqui eu leio com muita tristeza, o perfil do evangélico médio mudou muito nos últimos 20 anos. Se na década de 90 eles eram considerados à margem da sociedade em alguns aspectos por não quererem misturar o profano com o sagrado, evitando ver novelas e programas de TV, hoje eles se apresentam como conectados à internet, descolados, influentes e com uma linguagem contemporânea, fora do estereótipo esperado dos púlpitos e dos templos evangélicos mais conservadores. Uma pausa aqui. É uma triste constatação. É triste, mas é a realidade. É a realidade, infelizmente. Eu vou omitir aqui alguns nomes, estão lá na notícia, se você procurar você vai encontrar. Eu vou omitir, eu vou usar siglas, porque eu não quero citar os nomes das pessoas para que você não ache que eu as estou recomendando, porque não estou. Nem sei o conteúdo de algumas delas. O pastor, que eu vou chamar de AJ, tem hoje o maior canal evangélico do Brasil no YouTube, que tem conteúdo voltado para a mensagem de aconselhamento, fé e cristianismo. Isso aqui eu estou continuando a ler a notícia, amém? O canal conta com 3,5 milhões de inscritos e mais de 326 milhões de visualizações. Somadas, todas as redes sociais do pastor contabilizam 6 milhões de seguidores, que é uma audiência muito maior do que a alcançada tradicionalmente em um templo religioso. Uma pausa aqui na notícia de novo. Ontem, à noite, eu fui conferir lá nas redes sociais dele, canal do YouTube, a quantidade de seguidores e visualizações, e eu me espantei com algo que eu observei. A informação de ontem à noite. Se em 7 de fevereiro de 2020 ele tinha 3,5 milhões de inscritos no canal do YouTube, hoje ele tem 9,14 milhões, de 3,5 para 9,14. As visualizações do canal, quando a gente coloca lá na aba sobre, você vê a quantidade de visualizações, passou de 326 milhões para 1,15 bilhões de visualizações dos vídeos nesse canal. A soma das redes sociais eram de 6 milhões de seguidores, passou para 17,64 milhões de seguidores, ou seja, triplicou praticamente tudo. A informação da notícia é de 7 de fevereiro de 2020. Eu vi essa atualização ontem à noite, 23 de outubro de 2021.
O que aconteceu, irmãos, após 7 de fevereiro de 2020? A nossa crise sanitária mundial. As pessoas procuraram, triplicou pelo menos nos meios dele, nos canais dele, de mídia, triplicou o número de pessoas que buscavam por aquilo que ele compartilha e publica. Não estou dizendo se é bom ou se não é, porque eu desconheço. Não posso fazer juízo de valor. Por isso que eu não estou dizendo nem o nome para não achar que eu estou recomendando. Triplicou. Aí eu pergunto, querido, se esses números triplicaram ali para ele, é claro que não para todo mundo, lógico, mas é sinal de que nos nossos dias de hoje, a oportunidade de nós compartilharmos a palavra de Deus, nos valendo da internet, é muito grande, irmãos. É muito grande. É algo que nós não podemos desprezar. É algo que nós precisamos valorizar. Triplicou, no caso ali desse pastor. Continuando a notícia. Influenciadores digitais cristãos ganham notoriedade, um subtítulo de uma continuação. Além do pastor AJ, nomes como JN, PA e DA despontam em segmentos como música e humor, voltado para o público evangélico, mas também transpondo os limites da religião. E aí, um deles comentou: o público evangélico cresceu bastante, mas a internet também está nos permitindo alcançar um público que provavelmente não seria alcançado com nossos sermões em cultos nas igrejas. A internet nos mostrou para o mundo, e o mundo viu que não somos um monte de pessoas habitoladas e alheias ao que acontece. Estamos integrados à sociedade, mas a diferença é que falamos não só do que vemos, mas das coisas do alto, do porvir, do espiritual, acima do material. Falamos do amor de Deus em tempos de crises e discursos de ódio nas redes sociais, e falamos de paz do Senhor em tempos de guerra e estresse. Fecha aspas para a notícia. Então, de fato, irmãos, hoje em dia, nós estamos com a oportunidade muito grande para compartilharmos da palavra de Deus usando a internet. A oportunidade está assim escancarada diante de mim e de você. E nós não podemos desperdiçar isso. Sites, redes sociais, publicações por texto, imagem, áudio, vídeo, lives, videoconferências estão aí à disposição. Só que, ao mesmo tempo que existe o alimento nutritivo, com edificantes ensinamentos e pregações, há isso, não é? Que vão trazer aprendizado, encorajamento, consolo, alerta e confronto. Também tem muita comida estragada, e nós sabemos disso. Há muito alimento que, às vezes, não é nutritivo, apenas. Vamos dizer, é uma coisa não muito relevante para nos manter perseverantes na fé. Não é nutritivo, necessariamente. Tem outros que estão contaminados. Você tem uma pontinha de uma coisa ali que está contaminada. E tem coisa que está estragada, que está na cara que está estragada. E que muitos têm consumido, achando que estão consumindo da palavra de Deus. Então, há de ter esse cuidado. O cardápio ele é diversificado, e aí é interessante nós lembrarmos de um alerta profético de Paulo a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 4, dos versos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Paulo advertindo Timóteo, dizendo o que aconteceria nos últimos dias.
E é interessante, você já ouviu o pastor Alan comentar aqui, de que isso de você amontoar para si doutores conforme a sua concupiscência só tem um sentido mesmo real para os nossos dias. Porque naquela época, por exemplo, como é que eles amontoariam pregadores? Não tinha como, professores. Eles tinham que se deslocar para poderem ouvir, aprender. E até aqueles que tinham, de repente, rolos, papiros, depois o códex, não era tão simples assim de como hoje você se inscrever num canal do YouTube. Não era tão simples assim e também não tão barato. Então, hoje em dia que faz muito sentido isso aqui. E realmente, de fato, eu concordo com o nosso pastor, isso aqui é uma profecia para os nossos dias, onde você e eu, muitas vezes, somos inscritos em tantos canais no YouTube. Aquele que tem rede social acompanha tantas páginas, tantos perfis. É nesse tempo aqui. E é preciso nós tomarmos muito cuidado com aquilo que nós temos nos alimentado. Porém, contudo, todavia, apesar disso, não podemos negar a importância que as mídias têm em nossos dias na evangelização, no discipulado e na edificação da igreja. Exemplo disso é o nosso ministério, irmãos. Nosso ministério é um exemplo disso. Olha quantos anos as pregações são publicadas na internet. Se eu não me engano, há mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Eu sou da época que consegui acessar as pregações e áudio pelo site da igreja, lá atrás. Depois o canal do YouTube. Olha o quanto. Posso testemunhar também, por meio do ministério que o Senhor me confiou para eu exercer, não a parte da igreja, né, mas paralelo ao meu ministério na igreja. Lá você tem acesso. Olha como as vidas não são edificadas. Você entra nos comentários das pregações dos irmãos aqui, ou vê lá os comentários das pessoas. São restauradas, curadas. Eu já testemunhei várias vezes testemunhos, comentários de irmãos. Eu não conhecia Jesus, mas por meio dessa pregação eu entreguei a minha vida a Cristo. Por meio da internet, irmãos. Por meio da internet. Muitos dos irmãos que vieram para cá, para a nossa congregação aqui em São Gonçalo, vieram assistindo as pregações na internet. Aquilo que acontece nas congregações, de pessoas na expectativa pela formação das congregações, aconteceu também aqui, só que aqui já existia essa congregação. Então os irmãos vieram congregar aqui. Vários de vocês já me relataram, já ouvi falar sobre isso. Então, olha a bênção que nós não podemos canalizar para ser a internet. Um exemplo disso, por exemplo, o curso agora que o pastor está gravando, dando sobre discípulos de Cristo. Olha como vidas têm sido edificadas também. As pregações dos irmãos, os ensinamentos. Nas outras congregações, eu de vez em quando eu estou lá nas pregações das outras congregações, e eu vejo lá os comentários também dos irmãos sendo edificados. Você vê lá pessoas que se dizem novos convertidos, sendo ali moldados pelo Senhor por meio da palavra. Olha que bênção que não é. Então, nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Mas voltando para o contexto de 1 aos Tessalonicenses 2, 1 aos Tessalonicenses não era um vídeo, não era um texto no blog, não era uma publicação numa rede social, era uma carta, ok? Naquela época se usava da carta. Dos 27 escritos do Novo Testamento, 21 são cartas. A maioria delas contém dados sobre o remetente e os destinatários, como também saudações. São cartas onde os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, interpretaram a doutrina de Cristo, instruindo os primeiros cristãos acerca da fé e da conduta cristã. E aí
você tem a separação das chamadas epístolas paulinas e as epístolas gerais. Eu vou chamá-las assim apenas nesses dois grupos. As epístolas paulinas, 13 cartas ou epístolas escritas por Paulo, e aí as 9 primeiras para igrejas especificamente, de Romanos a 2 aos Tessalonicenses, falando aqui na ordem aqui na nossa Bíblia, seguida depois de 3 pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e também Tito. E por fim, aquele apelo cativante, curtinho, mas mexe com a gente, porque nós nos enxergamos ali, o apelo de Paulo a Filemão pela libertação do escravo Onésimo. Então nós temos essas 13 cartas de Paulo. As epístolas gerais, chamadas gerais, são 8 cartas que são chamadas de gerais por não serem destinadas a uma igreja específica. E aí, por exemplo, nós temos a carta aos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, além de Judas. E nota o seguinte, irmãos, que eu falei um pouquinho antes. 21 cartas dos 27 livros do Novo Testamento. É quase todo o Novo Testamento, 21 de 27. Quantos livros na Bíblia nós temos? 66. 21 dos 66, ou seja, quase 1/3 da Bíblia são cartas. Já parou para pensar nisso? Eu não digo na quantidade de texto, mas por quantidade de livros. Quase 1/3 da Bíblia são cartas. Ou seja, o Espírito Santo usou servos de Deus naquela época que não podiam estar presencialmente com as vidas para que à distância pudessem as instruir. Não é novidade isso. Apenas o meio mudou de uma carta, de uma epístola, para agora você usar a internet. Os irmãos estão compreendendo? E aí nós precisamos nos valer disso. Entre os vários estilos, além das cartas pessoais, estão também as epístolas e o mandato. Naquela época, você tinha basicamente 3 estilos de cartas, chamamos assim: a carta pessoal, as epístolas e o mandato. A carta pessoal, média, ela era bem objetiva e direcionada para trazer uma instrução para o seu destinatário. E claro que, com exceção de algumas cartas aqui específicas que nós temos relatadas no Novo Testamento, a maioria não são cartas assim, tá? Nós temos a epístola também. Na antiguidade, tratados filosóficos eram colocados nessa forma de carta. Para essa forma literária, foi se cristalizando o nome epístola, que deriva da palavra grega epístole, que significa carta. Só que nota o seguinte, por mais que, vou falar mais isso mais à frente, mas já vou adiantar, nós chamamos de epístola, mas epístola mesmo, naquela época, não eram cartas com o cunho que nós temos aqui, doutrinário e teológico. Isso era o tratado filosófico. Por exemplo, um livro de filosofia que você compra nos dias de hoje. Como é que esse livro de filosofia era compartilhado entre as pessoas? Através de epístolas. Então, o nome de epístola não é o mais apropriado para nós nos referirmos às epístolas, né? Especialmente os escritos aqui de Paulo, por exemplo. Tecnicamente falando, na realidade, as cartas de Paulo não seriam epístolas, porque não são filosofia e estão intimamente ligadas com a história do autor e seus leitores, sendo escritos reais de aconselhamento. E aí vem o terceiro tipo, que é o mandato. São escritos oficiais com o objetivo de esclarecer questões éticas e teológicas. É possível imaginar que, para Paulo, esses escritos foram usados como modelo quando ele elaborou os seus escritos às igrejas. Então, quando Paulo escreveu, ele não escreveu, estou enviando uma epístola. Não, estou enviando um mandato, porque era o tipo que se chamava, o tipo de carta que ele escrevia. Agora, ou seja,
aquilo que Paulo escrevia usando esse meio de comunicação vigente tinha um enorme peso. Para as igrejas, era um mandato. Não é à toa que entraram para o cânon sagrado. Não é à toa que Pedro, por exemplo, numa das suas epístolas, ele chama os escritos de Paulo de escrituras, reconhecidas como a palavra de Deus. E aí, queridos, qual o contexto aqui do versículo 17? Vamos dar uma olhadinha nele. Uma examinada. O contexto é de Paulo mostrando como ele havia discipulado aqueles irmãos, formado aqueles irmãos na fé. Na parte A, quando ele fala assim: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, sendo privado de vós. Ou seja, ele está dando introdução ao assunto que ele vai continuar falando no capítulo 3. É o porquê dele escrever a carta. Como alternativa, por ser privado de estar com os irmãos, ele usou a carta. Aqui na nossa congregação, por exemplo, como alternativa, pela dificuldade de, dependendo do horário, disponibilidade do horário, às vezes só à noite, as ruas perigosas, alguns discipulados, por exemplo, alguns quase que totalmente, outros parcialmente, os irmãos discipularam por meio da internet, por meio de videochamada. Nós temos exemplos aqui, por exemplo. Um podia estar na casa do outro, vamos deixar para outro dia, daqui a 1, 2 semanas. Não, vamos fazer uma videochamada e resolver esse assunto. Não deixou de ter. Era uma impossibilidade, se buscou uma alternativa. Por exemplo, o pastor Alan tem instrução para dar para as congregações. Então, por ele não conseguir estar em todas as congregações, no mesmo fim de semana, por exemplo, no mesmo mês, no mesmo trimestre, ele se vale do quê? Ele se vale de vídeos instruindo as congregações. A nossa reunião de toda segunda-feira com os pastores, por videoconferência, por não conseguir, como alternativa de não estar presencialmente com todos, nós nos valemos de uso da tecnologia. Então, como alternativa. A parte B do texto diz aqui: por um momento de tempo. Ao mesmo tempo que seja uma alternativa, não deveria ser algo permanente. É uma alternativa momentânea. Não é que tudo tenha de ser assim. Não. Se pode estar presencialmente, estejamos juntos presencialmente. Por exemplo, semana passada nós tivemos aqui um final de semana repleto de celebração por 20 anos de Igreja Bíblica Cristã. No sábado à noite, nós tivemos irmãos aqui de várias congregações, pastores que muitas vezes, regularmente, nós acabamos por ouvir uma palavra deles somente por meio dos vídeos, mas aqui nós podemos ouvi-los presencialmente, porque na oportunidade que teve, estavam presencialmente, entendeu? Então, quando for necessário, que seja uma alternativa, mas que nós tenhamos aquele cuidado de que não seja tudo sempre permanente assim. Continuando no mesmo versículo 17, na parte C, quando Paulo ele escreve assim: de vista, mas não do coração. Ele estava privado dos irmãos de vista, não via presencialmente, mas não do coração. O que ele estava dizendo? Eu mantenho o meu vínculo de amor com vocês. Eu não posso estar com vocês agora, mas eu amo vocês. E não é verdade, irmãos? Por exemplo, nessa pandemia, quanto tempo nós não ficamos distantes de pessoas que amamos e, por um certo tempo, mas o amor por essas pessoas não saiu do nosso coração. Estávamos privados de estarmos juntos presencialmente, mas o amor se manteve dentro do nosso coração. Paulo ele expressa isso também, eu vejo, sobre esse vínculo, lá no capítulo 3, avança para o capítulo 3, por favor, versículo 6.
quando ele diz assim: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Então, os irmãos em Tessalônica desejavam muito estar com Paulo, assim como ele próprio também desejava muito estar com aqueles irmãos. Existia esse vínculo. Na parte D do versículo, quando ele diz assim, do versículo 17 do capítulo 2, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. E a parte A do versículo 18, por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Então, era uma alternativa, o propósito era de que fosse momentâneo, o vínculo se mantinha, mas era algo que gerava incômodo. Era incômodo estar separado presencialmente, estar distante, era um incômodo. Quando Paulo ele diz aqui, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, ou seja, não estava satisfeito em não ver vocês. Os irmãos compreendem? Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Eu queria estar junto de vocês, mas eu não conseguia. Eu quis, eu procurava, isso me incomodava, só que eu não quis. E ele expressa isso também nos versículos 10 e 11 do capítulo 3. Capítulo 3, versículos 10 e 11. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Ou seja, Paulo queria de verdade estar com aqueles irmãos e estava muito incomodado com aquela situação. Não podemos desprezar a importância que você usar essa comunicação à distância tem nos dias de hoje. Porém, que o nosso desejo seja estar presencialmente com as pessoas, que isso gera incômodo em nós. E eu vejo aqui também, no início do capítulo 3, no versículo 2, 1 e 2, que o propósito de Paulo se valer desse instrumento à distância. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Ou seja, qual é o propósito disso? É você ajudar a afirmar e encorajar os irmãos. Por que você tem que publicar algo sobre a palavra de Deus na internet, na tua rede social, no teu WhatsApp, no teu canal do YouTube? Para você levar o Evangelho e para você firmar e encorajar os irmãos. Esse é o propósito. Eu quero jogar uma indireta porque os crentes de hoje em dia... Não, esse não é o propósito. Eu quero atrair visibilidade para mim, para que as pessoas possam ver que eu sou alguém descolado. E aí a esquerda tem a sua lacração, a direita também muitas vezes tem. Só que os crentes também têm a lacração gospel, né? Com algumas frasezinhas de efeito, algumas coisas assim que você quer publicar aquilo para você se sair por cima. Eu já fiz isso anos atrás. Será que você não tem feito? Será que ao invés de você usar a internet para a correta tarefa da evangelização e para você levar edificação para as vidas, você não está querendo atrair visibilidade para você, não? Para aparecer da forma como você escreve, como você compartilha publicações? Tem que ver isso aí.
Tem que sondar o coração. Ah, mas todo mundo compartilha algo assim, chocante. Eu vou fazer também para eu poder atrair visibilidade. Não faz isso não, irmão. Não faz isso não, faz isso não. Não faz isso não. Não é esse o propósito. O propósito é firmar e encorajar na fé. Investe seu tempo em firmar. Ah, sabe aquela palavra que está ardendo no teu coração, que é fruto da sua meditação bíblica, e você orou, aquilo mexeu contigo? Compartilha isso, para você encorajar e firmar outras pessoas. Mas não tenta fazer o que está na moda, sabe? Não faz isso não. Não é saudável. E aí eu preciso trazer um alerta, irmãos, muito importante, muito grave. Por quê? O alerta sobre o vício no celular. Porque se ao passo que nós não podemos desprezar a internet para nós compartilharmos da palavra, tendo cuidado para nós mesmos nos alimentarmos daquilo que é saudável, existe um grave perigo de você ou eu ficarmos viciados no celular. E talvez até já estejamos assim. Eu pergunto, você está viciado no celular? Talvez você me fale, não, que isso, irmão? Talvez você, puxa, pior que eu estou mesmo. Eu reconheci, vi essa semana que eu estou viciado no celular. A dependência, irmãos, ela gera impactos psicológicos, fisiológicos e no convívio social. A mente é afetada, o corpo é afetado e o relacionamento com as pessoas é afetado. Afeta não apenas a vida daquele que usa o celular, mas também daquele que o cerca. Nós precisamos, irmãos, amar mais ao Senhor do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa. O celular não pode ser o foco da nossa atenção. Jesus, lembra? Jesus é o maior espetáculo da terra. O Senhor é que precisa ser o foco da nossa atenção, não é o aparelho celular. Lucas 14, 33, a palavra diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu não aguento ficar tantas horas sem o celular. Você não pode ser discípulo de Cristo. Se você não tem conseguido, tem algo errado com você. Tem algo errado com você. Se eu ou você não conseguimos renunciar tudo por amor ao Senhor, não podemos ser discípulos de Cristo, irmãos. É simples. Eu não posso ficar sem dar uma espiadinha lá na notificação, no WhatsApp, ver se tem mensagem. Você faz isso, eu vou falar aqui, né, rapidinho, já, sobre o tempo. Você não consegue ficar horas, você fica desesperado. Saiu de casa sem o celular, meu Deus! É como se o casado é como se tivesse deixado a aliança de casado em casa, né? Que eu pessoalmente considero que os casados devam usar por vários significados por isso, né? Por vários motivos. Meu Deus, eu esqueci meu documento de identidade. Não, esqueceu o celular. A gente precisa ver, avaliar isso. Eu vi um teste da revista Forbes, interessante sobre isso, para a gente ver se identifica com isso aqui, fazendo uma autoanálise se de fato nós não somos viciados no celular. Por exemplo, você leva menos de 1 minuto para olhar o celular assim que acorda de manhã? Acordou, deixa eu ver as notificações. Não levanta a mão, por favor, só pense. Não se exponha, só reflita. O celular e não uma pessoa é a última coisa com a qual você interage antes de dormir? Casado, você responde por último uma mensagem que alguém te deixou ou você dá boa noite para sua esposa? Por último. Filhos, pais. Você leva o celular para o banheiro para assistir um vídeo, responder uma mensagem,
fica com o celular ao seu lado enquanto faz as refeições, a família se reuniu para aquela refeição. O local do celular, do teu lado direito ali, pertinho de você, do lado, de repente, do copo, né? Pertinho do prato. Independentemente de haver ou não outras pessoas à mesa, em meio a um diálogo com algum familiar ou amigo, você dá uma espiada ou muitas espiadas no celular? Isso. Você gasta mais do que 4 a 5 horas do seu dia preso à tela do celular? Se você se identificou com alguns desses comportamentos, é bem provável que você tenha desenvolvido dependência desse aparelhinho aqui. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Não faço tudo isso aqui, mas eu já fiz tudo isso aqui. Eu já fiz tudo isso aqui. Eu já fiz. Algumas consequências: dificuldade para dormir. Eu não consigo dormir cedo. Quando passa o dia todo checando o que há de novo, jogando ou assistindo vídeos no celular, ou que quanto mais você fica colado ao seu aparelho, mais ansioso você fica. Está sempre ali aquela coisa, aquele dinamismo, sempre alguma coisa para ver, para observar, para falar, para anotar, aquela coisa. E você fica ansioso, teu coração fica palpitando porque você está com aquilo ali perto. Só que aí, irmãos, esse uso abusivo do celular, ele traz, dos smartphones, pode gerar transtornos psíquicos, como ansiedade, e posteriormente até depressão. Vocês sabiam, irmãos? Ansiedade e até depressão por causa do uso excessivo desse aparelhinho aqui. Esse transtorno do vício em celulares, ele tem um nome, um termo no século XXI. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Nomofobia, que é uma abreviação do inglês. No mobile, ou mobile, Phonefobia. Nomofobia. Nomofobia é um medo irracional de não poder usar seu celular ou outro dispositivo inteligente, seja ficar sem o seu telefone celular ou ser incapaz de usá-lo por algum motivo. Por exemplo, ficou com ausência de sinal. Meu Deus, eu estou sem sinal, e agora? Tem tanto tempo que eu não consigo ver se tem alguma mensagem. Meu Deus, o pacote de dados acabou, e agora? Coloca crédito, pelo amor de Deus. Às vezes tem sinal, mas não tem dados. Aí liga a cobrar para o familiar. Fulano, bota crédito para mim aí que acabaram meus dados. Irmãos, não é fácil não. E aí, irmãos, a gente precisa se avaliar. É claro que eu uso o celular para coisas muito úteis. Eu tenho certeza que vocês também. Tem pessoas que pagam contas, que acompanham um noticiário de forma saudável, que se atualizam de comunicações aqui da nossa própria igreja, nos grupos lá, nos aplicativos de comunicação, que assiste uma pregação edificante, um ensinamento edificante, que envia uma mensagem para um familiar. Às vezes você tem um familiar que você não fala há um bom tempo, você manda a mensagem. É claro que nós temos também esse uso, o bom uso, mas é importante refletir. E aí, irmãos, algo interessante e importante é que longe do aparelho, o indivíduo fica ansioso com a sensação de estar perdendo informações importantes ou ainda excessivamente entediado. Eu não tenho nada para fazer, celular. Alguma coisa está acontecendo, eu não estou sabendo, celular. A gente precisa ter esse cuidado. E aí, algo importante, o viciado em cocaína, ele suporta até 72 horas, cerca de 3 dias, sem a droga, antes dele entrar em crise de abstinência. Eu vi isso num vídeo que
que o pastor Júlio compartilhou esses dias lá no grupo de pastores, talvez você tenha assistido também. Não vou falar do que se trata, nenhum nome, para você não achar que eu estou te recomendando. Mas esse dado é bem interessante. Só que o viciado em celular suporta somente até 3 horas. Irmãos, o viciado em cocaína fica 72 horas sem entrar em crise de abstinência. Viciado em celular só consegue ficar 3 horas sem o celular, de 3 horas para 3 dias. Isso é muito sério, irmãos, muito grave. E aí, queridos, 10 dicas para um uso saudável do celular. Primeiro, desabilita as notificações, irmão. Simples assim. Desativa. Por exemplo, eu parei de usar o WhatsApp em fevereiro desse ano. Tinha muito grupo, muita lista que a pessoa me mandava coisa. Eu parei. Por um motivo que não cabe dizer aqui, é algo que eu tô me condicionando mentalmente naquilo que eu puder fazer. Numa conversa depois, lá fora, a gente troca uma ideia sobre isso, se quiser saber. Eu já disse, mas talvez as pessoas não tenham entendido. E fiquei usando o Telegram. E eu sou inscrito lá em vários canais no Telegram. Às vezes você me vê online no Telegram, eu não estou ali com nenhuma mensagem pendente, que você me mandou uma mensagem, eu vi na hora, não. Às vezes eu estou ouvindo um áudio, estou ouvindo uma instrução sobre uma aula, estou vendo alguma coisa ali relativa à minha vida profissional. Não estou necessariamente só os contatos ali. O que eu faço nesses canais que eu participo no Telegram, por exemplo? Eu desativo todas as notificações de todos eles. De todos eles. Só não desativo as notificações pessoais dos irmãos, do grupo, do canal nosso aqui da congregação em São Gonçalo, do grupo de discipulado, por exemplo, que eu estou lá, do grupo de pastores, só esses que eu não desativo a notificação, né? Porque se eu pegar o celular, geralmente o Telegram ele não me mostra. Quando eu fico várias horas sem usar, ele não me mostra de ninguém. Eu tenho que abrir para ele trazer, mas às vezes ele mostra. Desativa as notificações, irmãos. É simples assim. Desativa. Dá para fazer isso. Segundo, exclua aplicativos que vão te instigar a você sempre estar usando o celular. Tem pessoas que têm alguns aplicativos que instigam a pessoa a estar sempre acessando ali. Terceiro, mantenha apenas aplicativos essenciais. O que você não usa do celular, desinstala, irmãos. É simples assim, desinstala. Quarto, organize os aplicativos do celular. Por quê? Uma mesa de trabalho na sua casa, por exemplo, ou no seu trabalho, uma mesa toda bagunçada, você não fica meio confuso? Você precisa organizar. Dentro da sua organização, isso aqui é aqui, isso é isso, aquilo. Na tela do celular, quando você tem um monte de ícones misturados assim na mesma tela, você fica confuso. Aquilo te atrapalha, então é importante fazer essa organização. Quinto, limite seu tempo nas redes sociais. Tem que limitar, irmãos. Quem ainda usa, limita. Sexto, tome cuidado com o WhatsApp e também com o Telegram, né? Quem usa só o Telegram. Muitas pessoas lidam com mensagens pessoais e profissionais ao mesmo tempo. Em fevereiro, por exemplo, eu parei de usar o meu WhatsApp pessoal, mas eu já tinha um profissional que eu usava pouco. Então, me absti por vários meses de WhatsApp. Só que por eu ouvir dos meus pais que eles não conseguiam entrar em contato comigo com facilidade, porque já são idosos, minha mãe tem 71, meu pai fez 68, filho, eu não consigo usar esse tal de Telegram, como é que eu vou falar contigo? E aí eu tinha excluído a minha conta no WhatsApp, eu criei minha conta no WhatsApp só para falar com os meus pais. Se você me ver lá e aí eu aproveito e compartilho agora lá naquele status vídeo de pregação, ensinamento, para aproveitar para evangelizar quem olhar ali. Mas só para falar com os meus pais. Assunto de trabalho, assuntos ministeriais, onde eu uso
essencialmente o Telegram. Ponto. Para tratar ali com os meus pais, o WhatsApp, porque eu sei que é onde eles têm facilidade de usar, para eles não se sentirem limitados de falar com o filho. Entende? Então você precisa, e eu precisamos tomar esse cuidado, meus irmãos. É muito, mas muito importante. E aí, o que acontece? Tem uma informação que é muito importante, continuando aqui nessas dicas. Uma delas, a sétima, é desligue o celular em alguns momentos. Desligue, irmãos. Se livra dele. Você não precisa ficar escravo do celular. Você pode, por exemplo, estar lendo a Bíblia, estar orando. Se não quer desligar, deixe o celular longe de você. Tem um irmão aqui, não vou citar o nome dele porque eu não perguntei a ele, né, se eu podia comentar, mas ele já comentou, por exemplo, comigo, que às vezes quando ele separa tempo de oração para ele deixa o celular lá na sala e ele vai para o terraço dele para poder orar. E o celular está lá no terraço. Eu sei disso porque às vezes mandando mensagem para ele, custou para ele ver, para me responder, ele foi se justificar. Faz isso, irmão. Simples assim. Você não vai morrer por isso. Oitavo, mantenha seu aparelho distante da sua cama, de preferência. De preferência. Se está perto da cama, ou põe no modo silencioso, ou desliga. De preferência. Nono, use aplicativos que vigiam o seu tempo no celular. Às vezes a gente precisa de cabresto, irmãos. Às vezes a gente precisa de cabresto. Décimo, procure outras atividades, que para mim aqui é o principal. Busque encontrar algo que lhe dê prazer tanto quanto que você tem quando vai mexer no celular, ou até mais. Quantas coisas você aprender a cozinhar, a tocar um instrumento, a criar uma arte, a produzir alguma coisa, você vai se sentir, vai ter prazer naquilo e você vai cada vez mais deixando de lado o celular. Vai ler a Bíblia, vai orar, por exemplo, que é muito mais prazeroso. E aí, essa ideia de substituir um prazer que traz consequências danosas por outro, que traz benefícios, é importante porque existe algo no nosso organismo que se chama dopamina, você deve ter ouvido falar. É um neurotransmissor que ele regula uma parte do nosso cérebro que faz com que nós tenhamos prazer em fazer determinada coisa. Então, por exemplo, você comer algo, um chocolate, comer algo que você goste, praticar um esporte, no teu cérebro, a dopamina, e no meu, a dopamina age em nós, gerando essa recompensa de prazer, e aí ela ensina para o nosso cérebro que quanto mais a pessoa fizer aquilo, mais a pessoa vai ter prazer. Então, se você substituir, e eu, por algo que nos dê prazer, quanto mais nós fizermos aquela outra coisa, mais nós teremos prazer naquela outra coisa e deixaremos a outra de lado. Parênteses. Isso foi uma das coisas que o Senhor me falou quando Ele me libertou da pornografia. O Senhor me falou isso. Quanto mais você se encher da minha palavra e da oração, menos você vai colocar os olhos naquilo que contamina o teu coração. Desde então eu passei a mergulhar muito mais na palavra de Deus. De fato é isso que acontece. E aí, irmãos, como fazer, né? Como você usar a rede social de um jeito saudável, de forma bíblica, de forma que as vidas sejam edificadas. Eu vou citar aqui alguns textos bíblicos, não vai dar tempo dos irmãos abrirem para ler, mas eu já deixei aqui, eu vou lendo. Primeiro, mantenha o foco no presencial. 2 João, versículo 12, diz assim: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja cumprida. 3 João, versículos 13 e 14. Tinha muito que escrever,
mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Ou seja, qual era o foco de João? Escrever carta? Escrever? Não. Era estar presencialmente com os irmãos. Outra, faça de acordo com a demanda. Tem que ser de acordo com uma necessidade, não porque você ou eu queremos. É de acordo com a demanda. 1 Coríntios 7, 1. Ora, Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. O que Paulo estava fazendo? Respondendo a algo que os irmãos demandaram dele. Houve uma necessidade dele escrever a carta. Eu quero escrever uma carta. Não, teve uma necessidade, uma demanda. Outra coisa, coloque a sua característica pessoal. Não tente imitar os outros. Fulano fala desse jeito e o pessoal curte. Dá like, vou fazer também. Não, seja você. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, Paulo escrevendo para essa mesma igreja, na outra epístola. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. Esse é o meu jeito de assinar. Quer ver uma coisa? Os irmãos já repararam que eu não dou a bênção apostólica como tradicionalmente os irmãos dão, independente do ministério? Eu sempre coloco algo na frente, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida. Por quê? Porque é o meu jeito de querer desejar bênção de Deus sobre a vida dos meus irmãos. E aí eu continuo com a tradicional bênção apostólica, né? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo. Mas eu inicio assim, porque a minha forma de entender, o meu desejo é de que Deus abençoe a vida dos irmãos espiritualmente, ricamente, e nos guarde de nós mesmos, da nossa carne, guarde das ciladas do maligno, guarde das pessoas malvadas, guarde dos erros doutrinários. Eu falo, que Ele te conduza, né? Que você, cantamos aqui, guia-nos, né? Que Ele te conduza, que você seja guiado pelo Espírito Santo e que Ele governe a sua vida, que Ele reine no teu coração e, de fato, Jesus seja o seu Senhor e você seja o servo dEle, que você obedeça a palavra de Deus. É o meu jeito. Eu não entendo que a Bíblia não me mostra que eu tenho que fazer igual todo mundo faz. É a minha forma. Então, como nós nos comunicamos, por exemplo, nosso pastor, quando ele termina os vídeos dele, e a Deus toda glória. Aí, se eu gravar um vídeo, e eu gravo lá, pela misericórdia de Deus, para o canal, eu vou encerrar, e a Deus toda glória, exatamente do jeito que ele faz, para imitar, não convém. Mas eu coloco, no final do vídeo, eu coloco lá o a Deus toda glória. Eu não falo, mas eu coloco. Claro, entregando de fato a Deus toda a glória. Mas eu encerro que o Senhor te abençoe e te guarde. Aí falou lá, porque você tem acesso. É o meu jeito de encerrar, né? Então você precisa entregar o seu jeito pessoal. Outra, cooperação, Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que esta carta vos escrevi. É carta de Paulo aos Romanos. Mas quem escreveu? Foi Tércio. Ele tinha cooperação. Você pode ter ajuda de alguém. Eu não sei mexer direito na tecnologia, me ajuda? E a outra pessoa te ajuda. Olha, não sei direito como escrever isso aqui, me ajuda? Me ajuda. Me ajuda a arrumar uma imagem legal para essa publicação que eu não consegui encontrar. E o outro vai e ajuda. Olha, eu gravei o vídeo, mas eu não sei editar. Você edita para mim? E o outro edita. É em cooperação. Olha, tem ardido algo no meu coração para compartilhar, mas eu não sei se eu vou compartilhar heresia. Aí você pode, por exemplo, perguntar a um dos pastores: pastor, eu estou querendo compartilhar isso aqui. É bíblico isso que eu vou compartilhar? Cooperação, entendeu? É abrangente a outras congregações. Colossenses 4,16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também a seja na igreja dos Laodicenses,
E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. A carta era para os irmãos em Colosso. Porém, Paulo falou, olha, manda também para a igreja lá de Laodiceia, e que a deles vocês leiam também. Não está restrito aqui. Por exemplo, quando eu compartilho um ensinamento aqui com a nossa igreja, ou uma pregação, eu me sinto movido a fazer isso para a nossa congregação. Mas o nosso ministério grava pregações há tantos anos e publica na internet. E pessoas de outros lugares também são edificadas. Os irmãos estão entendendo? Acaba sendo assim também. Pessoas de outras congregações ou até pessoas que não são nem do nosso ministério. É importante você entender que você está compartilhando algo para alguém, mas aquela pessoa vai pegar aquela informação e vai compartilhar para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Quer ver um exemplo? Algo lindo que eu achei lá no grupo da nossa... nossa, né? É nossa, porque é do ministério, né? Não estou mais lá diretamente, da congregação em Duque de Caxias. Vi ontem, mais cedo, os irmãos compartilhando, uma irmã compartilhando fotos de uma pessoa que tinha anotado numa folha de caderno parte da primeira aula, se eu não me engano, do curso dos discípulos de Cristo, porque ela havia compartilhado para uma amiga dela, com algumas questões lá, da pessoal da vida, e essa irmã gostou muito, foi muito edificada, está crescendo, e mandou para essa irmã da congregação em Caxias, que tinha assistido a aula e que tinha anotado aquilo tudo, que ia passar limpo e estava esperando as próximas aulas. Uma irmã, que é do nosso ministério, claro, compartilhou com uma pessoa de fora do ministério, e essa pessoa foi edificada. Então, acontece assim de fato. É algo que geralmente é coletivo. Você pode mandar para alguém. Vou mandar, por exemplo, para o nosso irmão Ailton, para o evangelista Ailton. Mandei um negócio para ele. Mas, de repente, pode ter sido algo que edificou a fé dele. Ele, puxa, eu vou compartilhar isso com outra pessoa. Então, está na rede? Acaba sendo coletivo. 1 Tessalonicenses 5, 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos, a todos, coletivo, nem sempre com novidade, segundo aos Coríntios 1, 13. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Não tem novidade. 2 João, versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Não tem novidade. Guardar tradição também, segundo aos Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Geralmente, quando se vê assim, por palavra e por epístola, por palavra é por meio da pregação, por epístola a própria carta. Então, para guardar tradição, também para manter a mente avivada, 2 Pedro 3, 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para manter a tua mente focada, alerta, avivada, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, para recorrência de segurança. Texto base da pregação de pastor Alan domingo à noite, Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. É uma recorrência para a segurança. Às vezes é necessário um destaque, Gálatas 6:11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Dentro da carta, Paulo quis dar destaque a determinada coisa ali, escrevendo aos Gálatas. Pode ter uma mudança de prioridade. Às vezes você está com a intenção de compartilhar algo, aí o Espírito Santo fala, não é isso que eles estão precisando ler na internet, não. Eles estão precisando ouvir e ler essa verdade aqui. Eu vejo isso, por exemplo,
em Judas, no versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Às vezes o Espírito Santo muda. Às vezes, irmãos, tem uma maior contundência. Os irmãos que acompanham as reflexões que eu tenho compartilhado lá em PDF, no Você Tem Acesso, os irmãos de vez em quando veem que às vezes eu estou mais contundente nas palavras. Romanos 15, versículos 15 e 16. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Às vezes é difícil compartilhar o que a gente compartilha, mas é necessário, irmãos. É necessário. Segundo aos Coríntios 2, 4 e 9. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: eu não queria ter escrito aquilo, mas eu precisei escrever. Com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. E para isto vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Às vezes é necessário, a gente não quer, mas é necessário. Pode entristecer, segundo aos Coríntios 7, 8 a 10. Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Não é para exagerar o tom, às vezes nós exageramos o tom, né? Tem que ter esse cuidado. Segundo aos Coríntios 10, versículo 9. Para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter o mesmo tom do presencial. Eu não posso aqui, no espaço de culto, eu só falar mansinho com os irmãos, mas de repente pela internet eu falo mais firme. Não. Da mesma forma como vocês me veem às vezes ficar mais firme aqui, como exceção também os irmãos me veem sendo mais firmes pela internet. Porque, segundo aos Coríntios 10, versículos 10 e 11, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Ou seja, estavam chamando Paulo de covarde, a igreja em Corinto. Paulo é valentão para escrever palavras duras aqui para a gente, igual ele fez na carta anterior. Ele é homem para escrever, mas presencialmente ele não fala assim com a gente não, ele é mansinho. Aí Paulo está respondendo a eles: pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Tem resistência, irmãos. Sabe aquele hater? A pessoa que dá o dislike, faz um comentário negativo, tem disso também. Segundo aos Tessalonicenses 3,14. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. É simples assim. Aí eu vou bater boca porque está menosprezando a palavra de Deus? Não, deixa para lá, segue a vida, persevera na missão. E por último, é preciso discernir o conteúdo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Por que a importância desse discernimento?
O fulano compartilhou essa notícia aqui, falando que é um acontecimento profético de determinado texto, e o coração da pessoa fica logo temeroso quando vê aquilo, ainda mais nessa época de pandemia. Ai, meu Deus, está escrito na palavra, e agora? Tenha discernimento, servo de Deus. O Espírito Santo habita em você. Tenha discernimento. Não dá crédito a tudo que você ouve, lê pela internet, em nome de Jesus. Se necessário, irmãos, que nós nos conectemos em amor, mas que nós usemos a mídia e a tecnologia com sabedoria, com prudência, com vigilância, na direção do Espírito Santo, dando muito fruto para a glória de Deus. Amém? Como Paulo disse aqui, 1 Tessalonicenses 2:17, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. E por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. E esse é o próximo tema da nossa aula. Satanás o impediu, a oposição espiritual. Amém? Vamos orar? Pai, te dou graças pelo teu ensinamento, pela vida dos irmãos que aqui estão e daqueles que não puderam participar. Que em tudo isso, Pai, o Senhor seja glorificado, que nós tenhamos sabedoria em usar a internet para a nossa edificação, para aquilo que é necessário para o cotidiano, mas que também, Pai, nós usemos como ferramenta para evangelização e para edificação de vidas. E que tudo isso, Pai, seja para a glória e honra do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.